noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com cada um nessa noite. Depois de a gente cantar louvores, adorar o nome do Senhor, nos conscientizarmos do motivo pelo qual nós estamos neste lugar, nesta noite. Isso faz muita diferença. Quando o nosso espírito está no lugar, está centrado naquilo que está fazendo. Quando isso acontece, manifestações do Espírito vêm sobre nós, a bênção é derramada, a bênção do Pai é ordenada, e coisas acontecem no nosso interior, mudanças ocorrem, porque há um mover do Espírito no lugar. E eu quero então conclamá-los a esta verdadeira adoração de busca deste eterno Deus soberano, ao qual você e eu estamos indo na direção cada dia. Cada momento, cada segundo que passa, estamos mais perto da glória, da casa, do nosso lar eternal, daquele lugar que já está sendo preparado para você e para mim. E tão logo, já não existiremos mais, mas por toda a eternidade, viveremos com o Pai. Mas eu quero, nesta noite, de uma maneira assim, muito especial, fazer uma pergunta para você. Você já teve na sua vida pessoas que te decepcionaram? Muitas. E alguém, eu vi até um gritinho assim, né? E muitas pessoas que decepcionaram você, né? E às vezes você passa pela vida e tenta contar com pessoas, contar com situações. E às vezes essas situações não dão certo. Às vezes, essas questões não dão certo na sua vida. Às vezes, você fez um compromisso com alguém e aquela pessoa, naquele dia, falhou com você. Já aconteceu isso na sua vida? Pois é, eu me lembro, eu quero fazer aqui uma referência ao meu irmão, porque eu sempre estou em conversa com meu irmão. Ele mora na Espanha, ele trabalha também aí na área da aeronáutica, né? O Luiz, tem vários aqui, estão trabalhando nessa área, e ele estava para fazer uma conferência. Aliás, o chefe, um dos que estavam no mesmo nível que ele, veio para ele: Joel, eu preciso fazer uma palestra sobre este assunto e tal, num determinado dia e tal, e eu quero que você faça essa palestra, porque eu não tenho condições, você já sabe do que se trata, do que este assunto que nós vamos conversar lá e tal. E o meu irmão disse para ele: olha, eu só tenho um problema, eu posso fazer, domino esse assunto, mas eu tenho um problema, meu inglês não é bom. E eu falo muito bem o espanhol, mas não tenho muito domínio na fala inglesa. E ele falou: não, quanto a isso não tem problema, eu vou com você, e eu vou estar ali do teu lado, e vou estar tranquilo e tal, e nós vamos fazer isso juntos. Muito bem, chegou o dia da palestra, eles iam para outro país, não sei que país lá da Europa, e lá eles só iriam falar em inglês. E o Joel estava marcado a sua palestra para as 2 horas da tarde. Então, desde a noite, ele já estudou todo o assunto, mas ele estava muito temeroso para chegar na frente de todos aqueles clientes que iriam ouvir e tal, e saber do que se tratava o assunto. E aconteceu que foi dando, quando foram para o almoço, 2 horas, entraram para o lugar de reunião, onde estavam todos reunidos lá, e deu 2 horas, foi chamado um para falar, 3 horas foi chamado outro para falar, e o Joel começou a ficar apreensivo, ele começou a dar meio de desinteria, ele foi para o banheiro, ele não sabia o que fazer. Aí ele falou: nossa, o que vai acontecer? Eles não me chamam. E quando foi dando 4 horas, não chamaram ele. E a reunião iria mais ou menos até umas 5, 5:30. E quando deu 5 horas, 4:30, ele falou: ai, graças a Deus, isso vai para amanhã, aí eu posso saber um pouco mais do assunto e tal, e vamos expor isso aí. E quando deu 10:50, o preletor que estava à frente: eu quero chamar o Joel para vir aqui expor o assunto para nós. E ele então cutucou o amigo dele: agora é a hora, né? Você fica lá perto de mim, porque eu não domino muito.
E o amigo dele falou assim, não, Joel, eu estou fora, você se vira. Ele falou, não, mas como assim? Você veio para me ajudar, você vai estar lá, eu não sei falar esses termos técnicos em inglês, você vai ter que me ajudar. Ele falou, não, você que domina o assunto, eu não tenho nada a ver. E deixou ele na mão. Ele não sabia o que fazer. Foi para frente com o portfólio dele lá e começou a expor. E ele, naquela exposição, com o inglês que ele tinha, estava muito difícil. Ele começou a ficar vermelho, ele não sabia como fazer aquelas colocações. E ele percebeu que não estava se fazendo entender. O pessoal estava quieto, olhando com aqueles olhares arregalados e olhando para ele. Ele falou, será que eles estão entendendo? Será que não estão? E de repente, uma das pessoas que estava lá na reunião, um americano, perguntou, Joel, do que se trata esse assunto que você está falando aí? E ele então deu uma parada, ele não sabia muito, e naquele momento, ele perguntou de novo para o amigo dele, que falou, olha, Joel, se vira, não é comigo, não é comigo. E ele então, ele pediu, espera um pouco. Naquele momento, ele fez uma oração relâmpago. Falou, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Então, me ajuda, porque agora é a hora de eu falar línguas estranhas. Não, ele não falou isso, mas ele pediu ajuda ao Senhor. E ele, quando levantou a cabeça, ele olhou lá para trás e viu um quadro, um enorme de um quadro. Aí ele pediu para o pessoal, traga aquele quadro para mim. E quando o pessoal trouxe, ele começou a desenhar e colocar os pontos e tal, e explicar e tal. Aí o pessoal, tal. Aí o pessoal começou a se levantar e discutir, tal. Simplesmente terminou a palestra dele, todos entenderam e ele ficou tranquilo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque na vida, às vezes, você conta com pessoas que vão para te ajudar e elas não te ajudam. Você conta com pessoas que naquele momento mais precioso, que você estava precisando daquela pessoa, ela não estava lá. E este assunto é o assunto que eu quero propor para você nesta noite. Né? Com quem eu posso contar em 2014? Com quem que eu posso dizer, olha, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de algo, que você me coloque num contexto diferente. E eu quero dizer para você que há circunstâncias em que você não pode contar com nenhum homem, nenhum ser humano, mais do que você pode contar com Deus. Porque Deus é o único que pode suficientemente te assessorar nos momentos mais delicados e mais difíceis da sua vida. E às vezes nós passamos por circunstâncias tão difíceis e que nós não temos com quem contar. E muitas vezes, quando nós mesmos falhamos em alguma situação, muitas vezes, quando nós mesmos estamos estragados em outras circunstâncias, e quando nós mesmos, às vezes, não temos propósito nenhum no nosso existir, na nossa caminhada. É nesta hora que entra Deus. Sabe por quê? Porque até o próprio Jesus sempre contou com o Pai. Diante de Pilatos, quando ele estava para morrer, quando ele estava para ir para a cruz, o Pilatos disse para ele, você não vai se defender? E você não sabe que eu tenho o poder de te dar a vida e de te tirar a vida? E Jesus olhou para ele, bem nos olhos dele, e disse assim, nenhum poder te seria dado se do alto não fosse colocado na sua vida. Então Jesus contava sempre somente com Deus. Para tudo que ele fazia, ele falou, eu só estou aqui, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria uma milícia de anjos e me tiraria dessa situação. Só que eu tenho que chegar na cruz, porque eu vou pagar um preço para ter vocês de novo comigo. Eu vou pagar um preço
de poder um dia ver toda essa gente que acreditar na eternidade. Por isso eu preciso chegar na cruz. Por isso nem você nem ninguém vai me pedir de chegar lá. Mas se eu quisesse, eu pediria ao Pai. Se tem alguém com quem eu posso contar, Pilatos, é com Deus. Eu pergunto para você, com quem você poderia contar nesta vida? E aí o texto que eu quero sugerir para você é esse daí. Jeremias, capítulo 18, e até enquanto nós estávamos aqui, fazendo o prelúdio, o momento anterior à mensagem, eu falava com Deus ali, bem quietinho no meu canto, e enquanto o reverendo Knight orava, ele mencionou isso na oração dele. Eu falei, Deus, isso é para mim uma confirmação, né? Porque ele falou de vaso quebrado, ele falou de Senhor reconstitui, Senhor faz de novo, né? E é este o texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Jeremias capítulo 18, os versículos de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A casa de Israel, o povo de Israel, estava vivendo uma vida bastante delicada em transgressões contra Deus, e os inimigos estavam prevalecendo contra Israel. E aquele povo, de alguma maneira, eles estavam falhando, eles estavam estragados, e eles estavam sem propósitos na vida deles. E é nessa circunstância que entra o profeta Jeremias, e numa mensagem que ele recebe de Deus, uma palavra que vem de Deus direto ao coração dele. A palavra do Senhor que veio a Jeremias foi exatamente essa: olha, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e aqui ele vai falar do oleiro que é Deus, ele vai falar do barro que é você e sou eu. E às vezes, meus irmãos, nós passamos por circunstâncias e nos encontramos de tal maneira que nós olhamos assim, com quem eu vou contar? E aquele povo de Israel não tinha mais com quem contar, porque todo mundo estava contra eles. Deus mesmo havia providenciado que os inimigos pudessem chegar até o povo e massacrar aquele povo de alguma maneira, porque eles estavam desviados do caminho do Senhor. Eles estavam longe de Deus. E Deus então envia mensagem e diz: eu vou arrumar, eu vou consertar, eu vou fazer esse povo de novo, eu vou resgatar e eu vou fazer algo novo na vida deste povo. E o profeta Jeremias foi chamado a descer lá na casa do oleiro para receber esta mensagem a Israel e a Judá. E ali ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, girando o barro, moldando o barro, fazendo deste barro um vaso novo, porque o vaso havia se estragado na mão do oleiro. E o vaso havia se estragado nas mãos do oleiro, mas ao invés de o oleiro jogar fora o vaso, o texto diz, o vaso estava estragado, mas ele diz que ele fez daquele vaso, ele tomou uma decisão de atirar fora, de dizer está descartado, mas ele disse: eu vou fazer um vaso novo. Ele não jogou fora, mas ele fez um vaso novo. E este episódio, ele vai encerrar algumas lições
preciosíssimas para a nossa vida. Não é? Tem pessoas que dizem assim na sua vida e dizem assim, olha, este ano eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e eu vou concretizar isto, e eu tenho este sonho, e eu vou realizar isto. Olha, você pode fazer o que você quiser, mas inclua Deus antes de tudo em todas as coisas que você fizer. Coloque Deus, porque tem o texto da palavra de Deus que diz que pessoas foram para um determinado... disseram assim, nós vamos para tal lugar e vamos fazer isso, isso e aquilo outro. Mas ele diz, ao invés de vocês dizerem isto, façam o seguinte, digam assim, se Deus quiser, eu vou para tal lugar, eu vou projetar tal coisa, eu vou planejar tal coisa, e se Deus quiser, essas coisas vão se concretizar. Agora, dia 31, é dia de corrida de São Silvestre, o reverendo Knight vai correr lá. E às vezes a gente fala assim, vamos fazer um plano para correr. Você pode fazer, mas se Deus não quiser, você nem começa essa corrida, não é? Então você fala assim, se Deus quiser, nós vamos lá e vamos começar a corrida e vamos terminar a corrida, mas se Deus quiser, se Deus assim achar bom, não é? Porque nós podemos fazer projetos, mas em todos os projetos, nós temos que incluir Deus. A palavra de Deus diz, reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Então, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus nos projetos que você tem de vida, deve ser a prioridade da sua vida. Você precisa colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, nós aprendemos neste episódio preciosas lições como, em primeiro lugar, com quem eu posso contar em 2014? Eu gostaria que você colocasse como prioridade na sua vida, conte com Deus. Conte somente com Deus. Você pode contar com amigos, você pode contar com vizinhos, você pode contar com parentes. Mas você precisa colocar primeiro Deus em todas as circunstâncias do seu existir. E quando você fizer isto, sabe por que você deve fazer isso? Porque às vezes você é uma pessoa falha. Eu sou uma pessoa falha. E quando você falha em cumprir o seu propósito, sabe o que acontece? Deus olha para você e diz para você, eu não desisto de você. Porque o versículo 4, ele diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, o oleiro não jogou no lixo o vaso que se havia estragado em sua mão. Ele não colocou num canto como algo imprestável. Ele não desistiu do vaso, mas ele fez um vaso novo. Assim também é você. Deus não desiste de você. Mesmo quando você se torna como um barro sem liga, ou como um barro, um vaso que se estraga, Deus não desiste de você. Deus continua investindo na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. É o único que você pode contar. Ele na verdade, não abre mão de fazer de você um vaso novo. Algo novo. Deus não desiste de fazer um milagre em sua vida todos os dias. Hoje pela manhã ouvimos que Deus providencia todas as coisas, é como os pássaros, se Ele cuida de pássaros e flores, você vale muito mais que pássaros e flores, e Ele cuida muito mais de você. Então Deus não desiste de fazer um milagre na sua vida, sabe por quê? Porque Ele não tem, na verdade, Ele nunca vai abdicar, né? Ele nunca vai abdicar
do que você é, do que Ele tem para fazer na sua vida. E esse primeiro ponto que eu estou considerando aí, é esse aí, né? Quando você falha em cumprir seu propósito, Deus não desiste de você. Então, mesmo quando você cai, quando você fracassa, você se desvia, Deus não considera você como uma sucata que é imprestável. Ele não olha você com desprezo, mas como oleiro divino, Ele investe na sua vida, Ele cuida de você, Ele transforma você, e Ele cumpre na sua vida os propósitos eternos que Ele mesmo estabeleceu para colocar no seu existir. Por quê? Porque Deus, Ele diz, quando você falha em cumprir o seu propósito de Deus na sua vida, Deus não desiste de você. E por que Deus não desiste de você? Por que você desistiria de Deus? Então, é hora de renovar e de tratar, e de buscar e ter propósitos mais firmes, mais fortes na presença do Pai. E buscar a sua presença dia após dia. Mas uma segunda coisa, uma segunda lição que nós aprendemos, que em 2014, com quem que nós podemos contar? E eu coloco de novo a prioridade, conte com Deus. Por quê? Porque Deus faz de você um vaso novo e Ele não considera tratar com remendos e nem pequenos consertos na sua vida. Ele faz novo, Ele transforma, Ele é o Deus que faz de você algo novo, sem remendos e sem conserto. Se precisar, Ele te quebra de volta, mas Ele retorna como um ser novo, para que você possa trabalhar, fazer o que você tem que fazer e realizar o que você tem que realizar. Então, o oleiro não remendou aquele vaso que se estragou na mão dele. Ele não se contentou com meias medidas. Ele fez um vaso novo. A obra de Deus é completa. Ele faz de você uma nova criatura. Ele não quer apenas uma reforma externa na sua vida. Ele não quer um verniz de aparência, vamos dar uma aparência nisto. Não. Deus, Ele faz você por completo. Ele coloca uma outra meta. Ele quer dar a você uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Porque este é o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, e Deus tem para você uma vida nova, com novos gostos, com novas preferências, com novos alvos, com novos sonhos e com novos compromissos. Porque Deus faz de você um vaso novo. Ele não faz remendos e nem consertos. A vida com Cristo, meus irmãos, é viver, sabe de que maneira? Em novidade de vida todos os dias. Todos os dias alguma coisa nova precisa acontecer na vida daquele que crê. É no seu trabalho, é na relação com a sua esposa, com o seu marido, é alguma questão que envolve o contexto do seu existir. Alguma coisa precisa acontecer todos os dias na sua vida, na convivência com Deus. Porque se não acontece, alguma coisa está errada. Porque eu convivo com Deus e Deus conversa comigo todos os dias, em todos os momentos. Porque Ele disse que seria assim. Então, você fazer parceria com Deus é andar com Deus, é ouvir o que Deus tem a dizer sobre as questões mais simples da sua vida, que você está realizando, que você está tentando fazer. Deus está com a mão sobre essas questões que você está tentando realizar nestes últimos dias. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer de novo.
e de novo. E vai construir você, porque esta vida com Cristo é vivida em novidade de vida. É vida santa, é uma vida no altar do Senhor, é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que é consagrada, é abundante, é uma vida que é maior do que todas as coisas, e é uma vida eterna. A obra de Cristo em você é, na verdade, um milagre extraordinário. Então, meus irmãos, você deve se despojar dos trapos da murmuração, quem sabe na sua vida, e se revestir, sabe do quê? De vestes de louvor e de adoração. Porque a murmuração só traz a você um caminho de regresso na vida. Enquanto você ficar murmurando, enquanto você murmurar por qualquer coisa que envolva o seu viver, você vai perceber que você regride na vida. Enquanto que se você trouxer um espírito de gratidão dentro da alma, você percebe também um procedimento de progresso na sua vida. Porque o Senhor não tolera murmuração. O pessoal do Egito murmurou demais. Por isso andou 40 anos no deserto. Então, você deve largar para trás o espírito angustiado e se cobrir com a roupagem de louvor e óleo de alegria, conforme diz o salmista. E assim você será coberto com uma bênção do Pai. E assim você vai perceber que Deus faz de você algo novo, sem remendos, sem consertos. Ele quebra muitas vezes a gente, mas Ele faz de nós algo novo. E neste algo novo que Ele faz, Ele começa também a usar a sua própria vida nos propósitos que Ele tem de realização, de profecia cumprida. Ele vai fazer de você um grande instrumento. E em último lugar, Deus, nós podemos contar com Ele, porque quando nós perdemos os nossos propósitos de vida com Deus, e Ele nos toma nas mãos, e Deus faz de você um vaso segundo o seu propósito soberano, e não segundo o que você quer. Porque se você quiser andar segundo o que você pensa, Deus vai deixar você andar, mas não vai ser bom. Você vai perceber que alguma coisa não anda bem, porque eu não procuro Deus para nada, eu sou autossuficiente, a questão não é bem assim conforme você está falando, porque a gente não pode viver dessa forma. Deus me criou, me deu uma inteligência, me deu uma capacidade, me deu uma competência, eu mesmo resolvo as minhas questões. Você só resolve as suas questões porque Deus está sobre elas. Porque Deus lhe dá saúde, porque Deus lhe dá inteligência, porque Deus lhe dá competência. E quando você percebe que é Deus que faz, as coisas se tornam muito mais fáceis para você continuar a prosseguir. Então, você pode contar, com quem contar em 2014? Prioridade, conte com Deus. Por quê? Porque quando você perde os propósitos, Deus coloca os propósitos soberanos dele na sua vida e você começa a fazer o que Deus quer e não o que você quer. Porque todas as vezes que nós queremos fazer o que nós queremos, nós podemos perceber que alguma coisa começa a dar errado. Mas quando nós percebemos e quando nós escolhemos olhar para a palavra de Deus e perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com respeito a este assunto ou aquele assunto? Às vezes temos coisas que vamos fazer, como uma simples visita ao médico, por exemplo. Quando você vai ao médico, você costuma orar antes de sair de casa? Senhor, vou ao médico agora, mas eu quero colocar a minha vida antes nas tuas mãos. E quero que o Senhor coordene
essa consulta que vou fazer. Que seja abençoada, o Senhor oriente e nos traga o tratamento que deve ser. Ou quando você vai fazer uma viagem para o litoral norte aqui, né? Eu vi até uma charge que o pessoal chegando em Caraguá, com o ônibus lotado de gente, o Caraguá não tá aguentando, porque vai afunilando lá, o pessoal está levando uns 4, 5 horas para chegar, em alguns momentos, né? Não sei como que está agora. Mas, quando você sai para viajar, você busca a presença de Deus? Senhor, abençoa, nos guarda. Quando você vai fazer um negócio, você coloca Deus nesse negócio que você vai fazer? Buscar a presença de Deus sempre faz a diferença. Então, Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. E o versículo 4 ainda diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, Deus fez do vaso que havia se estragado nas mãos daquele oleiro, um vaso novo, segundo bem lhe pareceu, diz o texto. Não segundo o que o vaso queria. Eu queria ser um vaso diferente, queria ser um vaso mais desse jeito, mais aquele outro jeito, podia pôr uma aba aqui em mim, né? Eu podia ser um vaso mais bonito. Não, Deus fez um vaso segundo o que bem lhe pareceu. Então a obra de Deus em você não é conforme os ditames da sua própria vontade. Não é, meu irmão. Mas é conforme os propósitos soberanos e divinos do próprio oleiro, que está trabalhando na sua vida. E quando isso acontece, Deus, Ele tem o melhor para você. Ele está colocando o melhor. Os planos de Deus para a sua vida, na verdade, são mais elevados do que os seus próprios sonhos. Às vezes você pensa alguma coisa, puxa, por que essa coisa não deu certo na minha vida? Porque, quem sabe, alguma coisa diferente e talvez até negativa iria acontecer lá na frente, que Deus já livrou e te guardou para que aquilo não acontecesse. Não é? Nós não podemos, nós não sabemos, mas Deus sabe. Os planos de Deus para a sua vida são mais elevados do que aquilo que você projeta ou sonha. O projeto de Deus para a sua vida são muito mais altaneiros do que aquilo que você está imaginando que é bom para você. Então você deve procurar a vontade de Deus. Vou fazer alguma coisa durante a semana que vai nascer, o ano que vai nascer, 2014, eu quero então fazer isso e aquilo, mas, Senhor, o que o Senhor acha disso? Por onde eu devo começar? De que maneira eu devo fazer esta questão? E Ele, o oleiro, que é Deus, você, o barro, Ele vai olhar para você e vai fazer algo segundo o seu propósito soberano. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O oleiro, ele tem direito de fazer do barro o que bem lhe parecer, porque ele é o oleiro. O oleiro, o Deus Todo-Poderoso, o oleiro divino, que molda você, é o mesmo que espalhou todas as estrelas neste firmamento que nós temos. É o mesmo que lançou os fundamentos da terra. É aquele que cuida, o oleiro divino está empenhado em esculpir a sua vida da melhor maneira, à semelhança da beleza que há em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. O projeto eterno de Deus é transformar você à imagem e glória do Rei Senhor Jesus. Ele, na verdade, Deus, lhe predestinou para você ser conforme a imagem do seu Filho. Deus jamais desistirá deste projeto. Deus vai cabalmente terminar tudo que Ele começou.
Nós só estamos no meio da história, mas isso vai terminar. Porque Deus, Ele nunca deixa de acabar o que começou. E nós só estamos na caminhada. E quando tudo terminar, Ele vai mostrar que todas as palavras que Ele disse, que foram gravadas no seu livro santo, foram cumpridas. Nada do que está escrito vai deixar de acontecer, porque Deus é quem disse. E porque porque foi Deus quem disse, nós podemos acreditar e contar com Ele em 2014. O projeto eterno de Deus é transformar você. Ele te predestinou desta maneira. Os seus planos jamais podem ser frustrados. Se for preciso, Ele vai quebrar você e vai fazer você de novo. Alguns dizem assim: pau que nasce torto, morre torto. Esse ditado não vale para Deus. Pau que nasce torto, para Deus, Ele endireita. Se Ele tiver um propósito para esta vida. Eu conheço muita gente que nasceu torta e hoje está direita. Sabe por quê? Porque foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e foi transformada. Você conhece gente assim? Conheço muita gente que foi embelezado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Você já alcançou essa graça? Tem a convicção aqui dentro da alma? Que Cristo está lá? Que você é de Jesus? E que se algo acontecer nesta noite, você precisar estar no altar de Deus, você tem a certeza de que vai estar lá para a glória eterna de Deus? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro e o seu nome já está escrito no livro da vida? Você tem essa convicção? Graças a Deus. Se preciso for, Deus vai nos quebrar para fazer-nos de novo. Mas Ele jamais vai desistir de fazer de você um vaso de honra. Então, meus irmãos, que 2014, que está despontando para todos os homens e toda a humanidade, como mais um ano no calendário, que como todos os outros anos, cheios de oportunidades. Oportunidades para recomeçar, oportunidades para planejar, oportunidades para reinventar. Eu gostaria que, sobretudo, que a partir de hoje, seu projeto de vida para 2014 possa começar introduzindo Deus com quem você pode realmente contar. Coloque Deus na frente de tudo. Se você fizer isto, você pode dizer: eu tenho um propósito na minha vida em 2014, dentre os outros propósitos que você venha a ter. Mas que esse possa ser para você um marco na sua história. Em 2014, eu quero pedir a Deus que eu possa ser mais fiel a Ele, e eu possa me dedicar mais à sua obra, àquilo que Ele tem colocado na minha vida, na sua vida. Eu quero dedicar mais o meu coração ao Senhor. Eu quero participar mais deste caminho maravilhoso, que é viver para Deus. Porque Ele é o grande oleiro, o grande construtor, o grande restaurador. E você é o barro. Não tem governo sobre você mesmo. Hoje, Deus restaura, renova, refaz. E para quê? Para que você possa servir a Deus segundo o propósito dEle. Então, quando tudo isso acontecer, nós vamos poder apressar a volta de Cristo. E o quanto antes desfrutarmos das belezas e maravilhas dos céus.
2014 pode ser para você apenas mais um ano na sua vida. Mas também pode ser para você um ano de completa mudança, quando você colocar Deus com quem você pode contar. Sabe aquelas questões que você quer tratar? Eu desafio você nesta noite a dizer: Deus, eu estou vendo que eu não posso contar com isso e com aquilo. Mas eu percebo nesta noite que eu posso contar com o Senhor. E isso eu coloco no teu altar de graça. E esta questão eu coloco nas tuas mãos. E este propósito eu coloco para o Senhor. Porque o Senhor pode todas as coisas. Já me disseram que eu podia fazer desta maneira, daquela maneira e daquela maneira. Mas eu ainda não te perguntei de qual é a tua maneira, Senhor. Qual é a melhor saída para as questões que eu estou passando nestes últimos dias. E isto, quando você fizer, eu tenho certeza que o Pai Eterno vai te responder e vai te dar a diretriz. Um sinal será dado. Alguém disse, nós precisamos aprender a ouvir e ver os sinais que Deus envia. Às vezes Deus pode lhe enviar sinais até dentro do seu coração e dizer: não, por aí não, meu filho, ainda não. Espera um pouco. Agora sim, agora vai. Porque Deus, Ele não é um ser distante, é um ser presente na sua vida. Então, que você possa ousar começar o ano novo, inserindo cada vez mais Deus em sua vida, tendo a certeza de que Ele pode ser, ou pode produzir a diferença naquilo que você vai fazer. E você, com certeza, vai ser muito, mas muito feliz em tudo o que realizar. Que Deus nos abençoe. E se você se deparar com essa pergunta de novo, com quem eu posso contar em 2014, diga assim, coloque prioridade. Você pode contar com Deus. Porque todos podem falhar. E falham, muitas vezes. Mas Deus nunca vai te deixar na mão. Confie, hoje e sempre. Confie, hoje, em 2014 e todos os anos da sua vida, somente em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.